A mulher, ela é biologicamente diferente do homem. Não adianta a gente negar isso. Os papéis hoje em dia não são mais aqueles papéis de antigamente, onde a mulher tinha um papel bem definido, o homem tinha um outro papel bem definido. Hoje em dia não tem mais isso. A mulher pode fazer o papel de trabalhar e o homem cuidar de casa, dos filhos. O homem pode virar secretário, ou telefonista, ou recepcionista. Papéis que bem antigamente eram dedicados exclusivamente às mulheres. E as mulheres também podem pegar no pesado, certo? Então não tem mais essa de papel pré-definido, mas é importante a gente entender que nós somos biologicamente diferentes e temos também necessidades diferentes. Essa é a importância, é entender que a mulher, para ela estar na feminilidade dela, na feminilidade saudável, ela precisa ter uma energia feminina predominantemente dentro dela. E a mesma coisa um homem para se tornar um homem de alto valor, ele precisa também ter a energia masculina predominante dentro dele. E aí, com essa energia predominantemente de cada um, esses dois opostos vão se atrair de uma forma muito saudável, vão se atrair de uma forma onde um quer sempre o bem do outro. Um quer sempre agradar o outro. Não tem aquele mais e não tem aquele menos. Não tem aquele que ganha mais e não tem aquele que ganha menos. Homem e mulher passam a ser parceiros na vida e começam a andar lado a lado, entendendo que cada um tem as suas necessidades e que as necessidades de ambos são muito diferentes. Então, meu objetivo aqui tem sido esse, ajudar as mulheres a entender quais são as próprias necessidades e quais são as necessidades masculinas. E ao entender a feminilidade e ao agir com feminilidade, a gente vai curando algumas feridas que estão aqui dentro, algumas feridas emocionais, algumas feridas de dependência emocional, aquela vez que você precisou se fechar para ser mais dura e isso acabou se tornando um lema de vida, você ser uma mulher mais dura, você ser uma mulher mais rígida. Só que isso, gente, prejudica demais a saúde da mulher, prejudica demais o relacionamento. Por que hoje em dia tem tantas mulheres lindas, mulheres maravilhosas, mulheres bem-sucedidas, ou com caras que são totalmente o oposto delas, ou estão sozinhas, ou estão solteiras, porque elas não entendem. As mulheres, nós fomos assim ao longo de muitos anos, humilhadas, rebaixadas, sofremos com muito machismo e ainda teve aquela criação das mulheres também que sofreram tudo isso, que criaram a gente pra gente ser forte, pra gente ser independente financeiramente, pra gente não depender de ninguém pra nada. Eu mesmo fui uma dessas mulheres que fui criada assim. Minha linhagem de mulheres é uma linhagem de mulheres muito fortes. E eu fui criada dessa forma também, tendo que colocar os relacionamentos em segundo plano e me dedicar exclusivamente a ser uma mulher autossuficiente. Ruby, mas e daí? Qual que é o problema em uma mulher ser autossuficiente? Tem muitos problemas. Se ela não souber entender que ela também precisa da feminilidade dela para um bom relacionamento amoroso. Isso faz todo sentido quando eu começo a explicar aqui e agora depois eu falar, duvido que você vai continuar a achar que feminilidade é frescura, que feminilidade é besteira. Então, como eu estava falando, nós mulheres fomos muito expostas ao longo dos anos. A gente foi exposta de várias formas, abusos, humilhações, machismos, a gente foi muito exposta. E o que aconteceu com a gente? A nossa mãe, a nossa avó, a nossa tataravó, cada uma delas foi criando uma casca, cada uma delas. E essa casca que elas criavam, elas passavam para a próxima mulher da família. E além da mulher da família já nascer com essa
casca de proteção que ela achava que estava protegendo, ela ainda criavam as próprias cascas. Quando via, essas cascas já tinham se tornado grandes muralhas. E a gente ficou presa dentro dessa muralha, achando que ninguém podia mandar, ninguém podia maltratar, a gente não precisava obedecer ninguém, muito menos depender de ninguém. E ainda vem esse discurso feminista para falar que homem não presta, que a gente não precisa de homem para nada, que se uma mulher quiser ter filho, ela mesma vai lá e engravida, e vem com esse discurso ainda para acabar com a feminilidade. Por quê? Porque a feminilidade era vista como fraqueza da mulher. Se ela fosse uma mulher feminina, significava que ela era uma mulher fraca, que ela era uma mulher dondoca, que ela era uma mulher de porcelana, que ela podia ali desabar a qualquer momento. E feminilidade, meninas, não tem nada a ver com fraqueza. No mundo de hoje, a gente assumir com todo o coração que somos mulheres femininas, precisa de muita coragem. Precisa muita coragem. Por quê? Porque a gente tem que enfrentar um mundo ainda machista. Para mim, feminismo também é machismo. E aí a gente tem que enfrentar tudo isso e ainda escutar um monte de coisa. Você tá doida de depender de homem? Você tá doida de ficar aí fazendo coisa para homem só para se manter casada? Só para se manter bem vista na sociedade? Que você tem uma família de comercial de margarina? Você tá louca? Eu não vou precisar disso não preciso disso, não preciso daquilo. E aí, o que acontece? Um bando de mulheres, a maioria delas ou infelizes, ou solteiras, ou com caras aí, fracos, bananas aí. Por quê? Porque não conseguem homens de alto valor ao lado delas. Porque um homem de alto valor, ele a princípio pode se interessar por ela, mas depois ele vai ver que essa mulher tem a mesma energia que ele. Então um homem de alto valor, o que ele vai fazer? Ele vai falar, ela realmente não precisa de mim. Ela realmente não precisa que eu a ajude. Ela não precisa que eu esteja ao lado dela. Ela não precisa que eu a provenha. Não precisa. Porque as mulheres de hoje em dia fazem questão de demonstrar que elas não precisam. Que elas não precisam agradar. Que elas não precisam ali baixar um pouquinho a cabeça para o outro, respirar um pouco. Tudo isso é questão de entendimento. Se você quer ter um parceiro ao seu lado, esse parceiro não vai aguentar ficar ao seu lado, se for um homem de verdade, se for um homem de alto valor, com uma masculinidade saudável, ele não vai aguentar ver você ali bem sucedida, crescendo financeiramente, provendo-lhe tudo. Você não vai precisar de nada dele. E ele não vai falar pra você assim, olha, isso fere a minha masculinidade. Olha, eu me sinto menos homem quando você faz isso. Olha, eu sinto que o meu ego está ferido quando você não me deixa pagar a conta, pelo menos do restaurante. O homem não vai falar isso. Ele não tem nem, às vezes, nem essa clareza desse sentimento. Ele sente, mas ele não tem essa clareza. E aí, você pode me perguntar, então tá, agora as mulheres então não podem mais ser independentes. Elas não podem mais ganhar mais, não pode ter sucesso. Não foi isso que eu falei. Você não só pode, como você deve ter sucesso profissional, você deve ter sucesso na sua vida pessoal, você deve ter uma boa saúde, você deve ter um corpo bom, um corpo saudável, um corpo que te ajude a pensar e a fazer as coisas que você tem vontade de fazer, porque você pode ter um corpo doente, você pode ter um corpo obeso, você pode ter limitações físicas. Então você não só pode, como você deve ter sucesso em todas as áreas da sua vida. E em todas as áreas da sua vida inclui o pilar filhos e o pilar conjugal. Então não adianta, isso que eu quero dizer, não adianta você ficar ali só bem sucedido em certas áreas, em outras você ser um fracasso. Você ser um fracasso muitas vezes porque você não sabe que essas energias, elas têm que estar equilibradas.
para você atrair alguém também que esteja equilibrado. Porque se estiver desequilibrado, o que vai acontecer? Você vai encontrar alguém desequilibrado.